Olá, seja bem-vindo ao Trabalho em Revista, programa produzido aqui pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Nesta edição você confere: projeto que levou serviços gratuitos à população em 2016 chega ao fim. TRT de Mato Grosso participou de todas as edições. A expectativa é que a gente continue com a parceria com o Sistema FIEMT e continuemos com esse projeto exitoso. O que é o adicional de insalubridade e quais trabalhadores têm direito? Exemplificando, pode ter também temperaturas baixas, frigorífico no caso, que a pessoa precisa entrar de equipamentos, o que vai ajudar a sua saúde. A empresa pode obrigar o empregado a abrir conta em determinado banco? A juíza Leda Borges de Lima esclarece a dúvida do Fabrício no quadro É Direito. Em estúdio, a entrevista é com a ouvidora da Justiça do Trabalho, desembargadora Irinei Veloso. Isso e muito mais agora aqui no Trabalho em Revista. O Multiação 2016 teve a sua última etapa realizada no SESI Papa, em Cuiabá. O projeto leva serviços de forma gratuita à população carente e o Tribunal Regional do Trabalho esteve presente nas 9 edições do projeto este ano. Veja como foi. Durante um dia inteiro, milhares de pessoas têm acesso a vários serviços em um só lugar. É o Multiação, um projeto de iniciativa da TV Centro-América com o Sistema FIEMT, que já atendeu mais de 250 mil pessoas na região de Cuiabá e Várzea Grande desde 2013. Neste ano foram 9 edições e a Justiça do Trabalho sempre esteve presente. A última ocorreu no SESI Papa. É um evento sério, um evento respeitável e está atendendo a necessidade da comunidade, que a gente sabe que é um absurdo hoje a falta de atendimento que as pessoas têm na área de saúde. E aí começou, a Justiça do Trabalho veio também, entendeu o nosso projeto, está aqui dentro como um parceiro que dá o atendimento para as pessoas que aqui vêm procurar outro serviço. Então, fundamentalmente é isso, vamos doar um pouco daquilo que a gente faz, daquilo que a gente tem para quem está precisando. A importância do Tribunal do Trabalho na Multiação é que ele venha esclarecer ao cidadão os seus direitos, suas obrigações, e isso é muito importante, que as pessoas tenham conhecimento, quais são os seus direitos, quais são suas obrigações, e isso esclarece o cidadão. Pessoa esclarecida não cria confusão. Então o tribunal vem aqui para realmente acabar a confusão que existe nas relações do trabalho. Além de prestar informações ao público através da ouvidoria, o Tribunal Regional do Trabalho investe na conscientização sobre a importância de garantir um trabalho seguro e da necessidade de combater a exploração do trabalho infantil. O destaque é o game Futuro em Jogo. Em cada edição é assim: centenas de crianças concentradas em vencer o desafio de se afastar dos vícios e dos abusos e escolher as boas oportunidades. Nós conseguimos levar a Justiça do Trabalho à sociedade, aproximar a Justiça do Trabalho da sociedade cuiabana e da Baixada Cuiabana, aqui de Várzea Grande também. Então acho que a avaliação foi muito positiva. E em relação ao ano que vem, a expectativa é que a gente continue com a parceria com o Sistema FIEMT e continuemos com esse projeto exitoso. É importante dizer que as parcerias institucionais são fomentadas pelo TRT dentro do planejamento estratégico. Então, essas parcerias são importantes porque quem ganha com isso é o próprio cidadão, que tem acesso à informação, a serviços e todas as atividades que o Multiação fornece. A Larissa, de apenas 10 anos, levou para casa todo o aprendizado que teve no estande da Justiça do Trabalho. Eu percebi que no jogo de coisa boa tinha estudar, ajudar a mãe em casa e brincar bastante. Agora as coisas de ruim é droga, bebida, ir pra rua, pegar em arma, tudo de ruim, essas coisas assim. A próxima edição do Multiação já tem data marcada, março de 2017, e a parceria com o Tribunal Regional do Trabalho continua. Em algumas situações, o trabalhador tem um desafio maior para exercer a sua atividade. A existência de barulho, poeira, frio ou até alguns produtos químicos, por exemplo, exige um cuidado extra. E em determinados casos, a lei garante ao trabalhador o direito a equipamento de segurança e ao adicional de insalubridade. Veja mais agora na reportagem. Robson trabalha como impressor há 3 anos. O material de trabalho dele exala um cheiro muito forte.
devido aos produtos químicos que compõem as tintas. Para a proteção dele e dos outros funcionários, a empresa obriga o uso de máscaras. A gente usa para ela amenizar e não entrar diretamente no pulmão da gente. A atividade que Robson desempenha é considerada insalubre, por oferecer riscos à saúde. É considerado um trabalho insalubre tudo que possa expor o empregado a situações prejudiciais à saúde e acima dos limites de tolerância. Por isso, todo mês é incorporado ao salário dele o adicional de insalubridade. Eu estou recebendo R$ 144. O percentual a ser pago pela empresa é fixado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e varia de acordo com o grau de insalubridade existente no ambiente. Para isso, são avaliadas as condições físicas do local, onde são levados em conta ruídos ou temperaturas elevadas. Fatores químicos que envolvem o contato direto com poluição, por exemplo, e os fatores biológicos, como as profissões que ficam facilmente expostas a doenças contagiosas. São situações que podem causar danos irreversíveis à saúde do trabalhador. Exemplificando, pode ter também temperaturas baixas, frigorífico no caso, que a pessoa precisa entrar de equipamentos, o que vai ajudar a sua saúde. Primeiramente, bota aqueles capotes térmicos, né, para minimizar a temperatura. Mesmo com o uso desses equipamentos de segurança, atividades desenvolvidas nessas condições asseguram ao trabalhador um adicional. Mas o pagamento por si só não isenta a empresa de indenizar possíveis danos à saúde do funcionário. Para não correr esse risco, é preciso também que ela, além de oferecer os equipamentos de segurança, também fiscalize o uso deles. Ele tem que exigir o uso dos equipamentos, ele tem que treinar e orientar o trabalhador para o seu uso, né? Ele tem que fiscalizar, né? E ele tem que responsabilizar pela higienização e, além de tudo, pagar a insalubridade para o trabalhador. E um metalúrgico da Mercedes-Benz do Brasil, que trabalhou por 6 meses na unidade da empresa nos Estados Unidos, não conseguiu na Justiça do Trabalho a isonomia com os empregados de lá. Entenda melhor o caso agora no quadro Direto de Brasília. O trabalhador alegou na justiça que os empregados brasileiros eram discriminados e que teria direito à mesma remuneração dos norte-americanos, de $26,44 a hora. Para julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais usou como base a progressão do salário hora por tempo de serviço, limitado a 24 meses, o que impediria uma equiparação de um empregado recém-chegado a outros que estão na empresa há mais de 2 anos. O regional ainda ressaltou que os brasileiros transferidos mantiveram os salários que continuaram a ser depositados no Brasil e passaram a receber diárias e benefícios transporte e moradia. Para o TRT, as situações eram desiguais e por isso não haveria isonomia, ainda mais porque era uma transferência temporária. O metalúrgico recorreu ao TST. Na terceira turma, o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, destacou a posição do regional de que as diferenças salariais eram baseadas no tempo de serviço, como também funciona no Brasil. Não aprova da discriminação, não aprova e justifica o tratamento diferenciado pela circunstância de haver distância de tempo de serviço, o que a lei brasileira permite. Então, eu não vejo como, sem abrir o processo e agir como juiz de segundo grau, coisa que não podemos fazer, e reexaminar a prova, eu não vejo como dar provimento. Os demais ministros acompanharam de forma unânime o relator, negando o recurso do metalúrgico. E agora é hora de saber um pouco mais sobre direitos do trabalho no quadro É Direito. A dúvida dessa semana é do Fabrício. Ele pergunta se é obrigado a abrir uma conta no banco que a empresa determinar. Quem responde é a juíza Leda Borges. Meu nome é Fabrício, eu gostaria de saber se o empregador pode me obrigar a fazer uma conta na agência que ele quiser para pagar o meu salário. Olá, Fabrício, tudo bem?
Então, assim, o empregador, ele não pode exigir que você abra uma conta em um banco específico para que ele faça o depósito dos salários. O que ele pode fazer é abrir uma conta salário e aí, no caso, ele pode escolher o banco. Então, nesse caso, só ele pode abrir a conta salário, ele faz a indicação do seu nome, faz a abertura da conta salário e se você não quiser trabalhar com essa conta, você pode indicar a sua conta pessoal e, nesse caso, o banco faz a transferência, ele obrigatoriamente tem que fazer a transferência do valor no mesmo dia. Os custos da conta salário, eles são pagos pelo empregador. Então, qualquer custo que tenha nessa conta, que a conta salário ela tem algumas restrições, você faz apenas algumas movimentações mais básicas nela. Então, todo o custo dessa conta, ele é custeado pelo empregador. E você também pode participar. Envie um vídeo ou uma mensagem com a sua dúvida para a gente pelo e-mail comunicacal@trt23.jus.br ou mesmo pelo Facebook com a hashtag #direito. Falando em redes sociais, a Julie Correia traz agora o que rolou em nosso perfil no Facebook. Julie? Oi, Ezequias. Olha eu aqui de novo para falar sobre o Facebook do TRT Mato Grosso. Mais de 35 mil pessoas já curtiram a página, que está cada vez mais interativa, com a participação dos internautas. E como sempre, a gente traz aqui os posts mais curtidos da semana. E no mês onde um dos principais assuntos é o Black Friday, não poderíamos deixar de usar esta figura de linguagem que lembra as promoções que esquentaram o dia 25 de novembro. Mas o nosso post, na verdade, alerta sobre as fraudes trabalhistas, que não se deve cometer. E entre elas, receber salário por fora, apresentar atestado médico falso, fazer acordo para ser demitido, adulterar cartões de ponto e receber seguro-desemprego quando já está trabalhando, são alguns erros que muitos cometem. Então, cuidado! O post rendeu quase 500 compartilhamentos e muitos comentários, principalmente muitos elogios, é claro. A Jamile disse que adora a página e até atribuiu uma nota. Bom, pela quantidade de zeros seguidos do número 1, a nossa página teve nota máxima, hein, Jamile? O TRT Mato Grosso agradece. Agora vamos falar de um assunto sério, que é um verdadeiro ato de amor e ainda nos traz mais um benefício. O recado do post vai para todos os ser-humaninhos que têm um coração dilatado pela nobreza e solidariedade. Olha que informação interessante da página. Todo empregado que quiser doar sangue tem o direito de não comparecer ao trabalho sem sofrer qualquer prejuízo no salário do dia. Muito, muito bacana e estimulador esse direito do trabalhador, né? O Júnior até questiona se pode doar mais vezes ao ano. Claro que pode, Júnior, mas o patrão só é obrigado a abonar uma falta por ano, viu? Então você já sabe, para ficar bem informado sobre os direitos e deveres do trabalhador, só curtir a nossa página TRT Mato Grosso. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu tô de volta. E você continue conectado com a gente no nosso Facebook. Ezequias. Obrigado, Julie. Agora, fique por dentro do que acontece na Justiça do Trabalho com o Giro da Semana. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso condenou a usina Itamaraty por acidente com trabalhador em Tangará da Serra. Ele ocupava a função há 15 dias e perdeu parte de 3 dedos da mão direita ao operar um equipamento sem receber nenhum tipo de treinamento. A empresa deverá pagar pensão no valor de 19% da última remuneração até o trabalhador completar 73 anos de idade, além de R$ 45 mil de indenização por dano moral e estético. Desde as mudanças do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em abril deste ano, as dívidas reconhecidas em decisões judiciais e não pagas por devedores de forma espontânea podem ser protestadas em cartório. Em Mato Grosso, varas do trabalho adotaram a prática, melhorando a taxa de sucesso na hora de garantir que o trabalhador efetivamente receba o que lhe é de direito. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, Beatriz Teodoro, foi empossada no cargo de secretária-geral do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho. Ela compõe a nova diretoria da entidade, que terá à frente o presidente do TRT do Maranhão, o desembargador James Magno Araújo Farias, e como vice-presidente, a corregedora regional do TRT de Santa Catarina, a desembargadora Maria de Lourdes Leiria.
O novo corpo diretivo foi eleito por aclamação no dia 19 de outubro para o mandato de 2017. E na última pesquisa de satisfação, a ouvidoria da Justiça do Trabalho aqui em Mato Grosso foi muito bem avaliada por 92% dos participantes. Eles declararam estar satisfeitos com os serviços prestados pela unidade. Para falar sobre esses serviços e saber dos projetos para 2017, vamos receber em nossos estúdios a desembargadora Elinei Veloso, ouvidora aqui do TRT. Não saia daí, que a gente volta já! No trabalho, também é lugar de cuidar da saúde. Ao invés de mais café, por que não um copo de água? Escada em vez de elevador. Descansar as vistas quando usar o computador por muito tempo. Um ambiente saudável faz bem para todos nós. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Amigo, já vai pra casa? Vou nada, ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Rapaz, vê se para pra descansar, hein? Porque dirigir o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa, ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo. Viu o que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. A transparência nas instituições, especialmente as públicas, é uma exigência cada vez maior da sociedade, assunto da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre isso, a gente recebe hoje a ouvidora do TRT de Mato Grosso, a desembargadora Elinei Veloso. Desembargadora, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite. A senhora foi eleita recentemente para a presidência do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, uma entidade que reúne os ouvidores de todos os TRTs. Qual a importância desse colégio e o que se trata nele? Bom, as ouvidorias elas foram implantadas na Justiça do Trabalho a partir do ano de 2003. Só que essa implantação ela foi feita a critério e de acordo com as regras estabelecidas por cada tribunal regional. Então, cada tribunal regional tinha uma forma diferenciada de tratar as ouvidorias. Em alguns regionais, a ouvidoria era vinculada à presidência, em outros regionais, a ouvidoria era vinculada à corregedoria. Em outros era tratada de uma forma à parte, em outros ela era inclusive tratada como uma subseção de algum órgão administrativo do tribunal. E na prática isso muda, doutora? Então, qual foi o objetivo de instituição do Colégio de Ouvidores? Foi padronizar esse tipo de estruturação das ouvidorias, não é? Fortalecendo as ouvidorias dos tribunais e tornando as ouvidorias um órgão efetivamente, ou um setor do tribunal efetivamente autônomo, não é? Desvinculado de qualquer outro setor da administração. E, paulatinamente, o colégio tem conseguido implementar esse modelo único, essa padronização, e a padronização também nos atendimentos. Então, esse foi um primeiro passo. Conseguido isso, agora nós passamos para outros desafios, que é dar maior visibilidade para as ouvidorias, não é? Fazer com que a população
conheça a finalidade da ouvidoria, entenda qual que é a essência do trabalho desenvolvido pela ouvidoria e sua importância. Porque a ouvidoria, na verdade, ela é um grande canal de comunicação entre o cidadão e a administração. É através da ouvidoria que se faz a interlocução entre os reclamos, os desejos do cidadão e a administração. Então, essa é a grande finalidade da ouvidoria. E auxiliar a administração a tornar mais transparente a sua atuação. Transparência é, inclusive, doutora, o assunto que a gente chamou aqui. As ouvidorias, elas têm conseguido contribuir, elas, na Justiça do Trabalho especialmente, o que falta fazer? Disponibilizar as informações no site, isso já dá conta do recado, atende o que a sociedade precisa? A disponibilização das informações no site do tribunal é apenas um dos instrumentos para a melhoria da transparência. Na verdade, a ouvidoria é uma ferramenta importantíssima para fortalecimento da democracia participativa e valorização da cidadania, porque todo cidadão tem o direito de pedir ao agente público a prestação de contas das atividades que realiza. Então, a ouvidoria tem esse papel de prestar essas informações. A divulgação dos dados no site é apenas uma das ferramentas utilizadas. O cidadão tem o direito de vir até aqui o tribunal, solicitar essas informações pessoalmente, pode por telefone, também solicitar informações, fazer reclamações, elogios, críticas na verdade, quando se divulgam esses dados no portal de transparência, nós estamos tentando facilitar a vida do cidadão, não é? De modo a tornar mais célere a sua pesquisa ou a sua busca por alguma informação. Doutora, antes que a gente entre especificamente o que na Justiça do Trabalho em Mato Grosso tem se feito e o que precisa avançar, com relação à ouvidoria, o que efetivamente ela atende? O cidadão, a pessoa que está nos assistindo, o trabalhador, o empregador, tendo um processo na Justiça do Trabalho, ele liga a esse tipo de informação? Que informação, que reclamações, o que a Justiça do Trabalho está ouvindo? Essa é uma pergunta importante para que o cidadão entenda realmente qual é o papel da ouvidoria. Na verdade, a ouvidoria recebe do cidadão basicamente 4 tipos de manifestações. São, primeiro, as reclamações, não é? Os elogios, as sugestões e as solicitações de informação. Então, por exemplo, o jurisdicionado tem um processo em andamento na Justiça do Trabalho. Só que o processo está demorando, na visão do jurisdicionado, está demorando para se chegar a uma decisão final, porque o que importa para o jurisdicionado, para o trabalhador no caso, é que ele efetivamente tenha do Estado ou do Poder Judiciário uma decisão final a respeito daquilo que ele veio postular na Justiça. Então, o que ele quer saber? Quando eu vou receber os meus direitos, não é? E aí aquele processo, por algum motivo, está demorando no entendimento do cidadão a chegar ao seu término. Então, ele pode entrar em contato com a ouvidoria e a ouvidoria, então, faz o repasse dessa informação. Ou, melhor ainda, pode dar o passo a passo para que o próprio cidadão entre no site do tribunal e faça o acompanhamento do seu processo. Se, eventualmente, alguma das informações que tiverem ali no andamento do processo for demasiado técnica e o cidadão não conseguir traduzir aquilo numa linguagem que ele possa entender, aí a ouvidoria pode também prestar esse auxílio. Mas é muito importante que não se confunda a ouvidoria com órgão de consultoria. Então, por exemplo, nós recebemos às vezes manifestações em que a pessoa liga: olha, eu tô grávida e fui despedida pelo meu patrão. Quais são os meus direitos, não é? Então, eu sofri acidente de trabalho e fui dispensado pelo meu patrão, não é? O que eu posso receber? O que eu tenho direito de receber?
Aí esse tipo de informação já não faz mais parte das atribuições da ouvidoria, não é? Para esse tipo de consulta, o cidadão deve procurar assessoria jurídica. Nós temos aqui, inclusive, dentro do tribunal, o convênio com as universidades que fazem o atendimento e podem prestar esse tipo de informação. Outros canais são também procurar o sindicato da categoria, procurar o órgão do Ministério do Trabalho e Emprego ou a consultoria de um advogado especialista. Doutora, a senhora falou desses canais, da possibilidade de acessar a ouvidoria via e-mail, telefone, que está passando na nossa tela ao longo da nossa entrevista. Mas, além disso, a senhora está já há um ano à frente da ouvidoria da Justiça do Trabalho em Mato Grosso e, nesse um ano, a senhora implantou um acesso diferenciado, que é o Fale com a ouvidora. Como é que é esse sistema? Olha, a ouvidoria é um papel que a gente exerce e que nos traz muitos ganhos, não apenas do lado profissional, mas também do lado pessoal. Ser ouvidor é exercitar diariamente a capacidade de ouvir o cidadão, não é? Ouvir as pessoas. Então, a gente tem na ouvidoria a exata compreensão do que é ser servidor público. Porque, enquanto servidores públicos, nós estamos aqui para servir a população, não é? Por isso somos chamados de servidores, servimos a população. Então, ao ouvir o cidadão, nós podemos ter a exata dimensão do que pode ser feito para aprimorarmos o trabalho da instituição, de modo a prestarmos cada vez mais e melhor um serviço de qualidade para a população, não é? Para as pessoas que demandam a Justiça do Trabalho. Então, na ouvidoria, ao longo desse um ano, especificamente o Fale com o Ouvidor, foi um canal aberto em que o cidadão pode vir aqui pessoalmente e conversar comigo, não é? Esse atendimento é feito uma vez por mês, eu reservo uma manhã para conversar com as pessoas que têm o interesse de vir aqui, não é? Saber conhecer mais do tribunal, fazer sugestões, fazer críticas, fazer reclamações. As manifestações são registradas, não é? O atendimento presencial na ouvidoria, ele existe também por intermédio dos servidores que estão lotados na ouvidoria, que prestam serviço lá, no caso a Mônica e a Laudiceia. E uma vez por mês, então, o cidadão tem essa possibilidade de conversar diretamente comigo. Gostaria de ter mais tempo para poder me dedicar a esse tipo de atividade, mas infelizmente são muitas atribuições, mas no mínimo uma vez por mês esse canal é aberto, não é? Doutora, terminando, eu disse que a senhora fica um ano, que está há um ano. Quanto tempo mais a senhora vai estar à frente da ouvidoria? Quem está nos assistindo ainda pode marcar para falar com você. Bom, eu fico a minha gestão na ouvidoria se encerra no final do ano de 2017. Eu assumo a presidência do Colégio de Ouvidores a partir de janeiro de 2017, né? E ao longo de 2017, então, eu acumulo as atribuições de ouvidora do TRT 23 e de presidente do Colégio de Ouvidores. Vai ouvir muito, doutora. A gente aprende que ouvir, na verdade, não apenas o nosso serviço, mas é também um grande aprendizado. Doutora, muito obrigada. Feliz 2017. Muito obrigada. Para todas essas atribuições. Para todos nós. E assim a gente termina o nosso programa dessa semana, mas você sabe, pode revê-la a qualquer momento, acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube no endereço que está aparecendo aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do Tribunal e seguir o TRT no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.